O que os jovens da sociedade moderna podem aprender sobre a fascinante versatilidade dos fenícios? Versatilidade? Fenícios? Oi? Calma, vamos por partes. Primeiramente, o que é a versatilidade? É a capacidade de adaptação, flexibilidade e maleabilidade diante de uma circunstância. É uma habilidade multifacetada, ou seja, que possui diversas características. E quem foram os fenícios? Os fenícios foram um povo semita localizado no Oriente Médio que existiu durante a Antiguidade entre 1500 a 300 a.C. Talvez se eles tivessem existido numa época menos concorrida, eles teriam triunfado muito mais, dado que eles conviveram com gregos, romanos, babilônios e egípcios. Tal como no futebol, se Neymar não tivesse a infelicidade de jogar justo na era Messi e Cristiano Ronaldo, ele poderia facilmente ter instalado uma dinastia e dominado o futebol mundial. Os Messis e Cristianos dessa época eram justamente os gregos, romanos e egípcios. Mesmo sendo taxados e dominados e subjugados constantemente, tendo uma faixa espremida de território, os fenícios prevaleceram devido à sua capacidade de adaptação e versatilidade. Os fenícios dependiam completamente do comércio marítimo, dado que a totalidade do seu território era banhado pelo mar Mediterrâneo. E, consequentemente, eles foram os pioneiros a circunnavegar o continente africano pela primeira vez ainda no século 7 a.C., cujo relato foi contado pelo historiador grego Heródoto. Além disso, foram eles que inventaram o alfabeto. Os fenícios foram os pioneiros a desenvolver um sistema alfabético de escrita utilizado por quase todos os países do mundo hoje em dia. Isso sim é o que chamamos de capacidade de adaptação, que promove o desenvolvimento de características multifacetadas apesar das condições adversas e desfavoráveis. Existem ainda teorias que especulam que foram eles que descobriram a América antes de Colombo e até mesmo dos vikings. Ou seja, a despeito de todas as circunstâncias desvantajosas, os fenícios tiveram jogo de cintura e desenvoltura para remanejar a sua economia e voltar os olhos não para o continente dominado por seus inimigos, mas sim para o mar inexplorado. Tá, eu já entendi o que é versatilidade, capacidade de adaptação e aprendi quem foram os fenícios. Mas o que tudo isso tem a ver com os jovens da sociedade atual? Tudo. Aí que chegamos no ponto doce. Vocês já perceberam o quão vitimistas são alguns jovens da sociedade moderna? Eles vivem reclamando que não tiveram as melhores condições, que não nasceram num país desenvolvido e menos desigual, que nunca tiveram oportunidades na vida, que nunca tiveram sorte na vida, nunca estudaram nas melhores escolas, etc. e etc. Contudo, mesmo com essas desvantagens, o que impede eles de transformar radicalmente suas vidas? Absolutamente nada. Sim, há coisas que infelizmente não podemos mudar em nossas vidas, porém o nosso destino somos nós que escolhemos. Somos nós que criamos os problemas. Nós que fazemos a nossa vida virar um paraíso ou um inferno, porque somos os únicos responsáveis pelos nossos pensamentos. E controlá-los e direcioná-los é o maior poder que o ser humano pode ter. Por isso que há tantas histórias emocionantes de superação de estudantes que sobrepujaram as suas condições paupérrimas e obtiveram resultados e aprovações em excelentes universidades públicas nos cursos mais cobiçados do Brasil. Alguns estudavam em regiões com calor severo ao longo do ano inteiro, sem ar-condicionado, às vezes sem ventilador, só com a brisa de sua simplicidade e humildade e o frescor da vida rural. Outros eram obrigados a escutar música de péssima qualidade no vizinho quase todas as noites, enquanto seguiam compenetrados em seus objetivos e estudando. Outros ainda estudavam apreensivos, escutando o barulho de tiros e rezando que o alvo não fosse sua casa. Agora fica claro que talvez as suas condições não sejam tão injustas como você pensava. Tem muita gente que conseguiu exatamente o que você quer com muito menos. As condições quase desumanas desses estudantes não foram obstáculo para eles deixarem de estudar e se vitimizar pela falta de oportunidade. Quando você está nas redes sociais destilando sua frustração, eles estão estudando. Quando você reclama que sua vida é injusta para seu amigo, eles continuam estudando. Quando você sai aos finais de semana para encher a cara e esquecer dos problemas, adivinha só o que eles fazem e continuarão fazendo? Sim, estudar. Esses estudantes possuem a mesma capacidade de adaptação e versatilidade, bem como os fenícios. Se os fenícios apenas reclamassem que foram amaldiçoados pelos deuses,
devido ao seu território diminuto e pelas invasões e subjugação de povos mais poderosos, jamais eles teriam atravessado as fronteiras dos oceanos e desenvolvido a peça-chave do conhecimento universal. Tanto os fenícios quanto estudantes brasileiros souberam controlar os seus pensamentos e direcioná-los de forma produtiva e fizeram o seu melhor dentro de suas próprias circunstâncias. Eles foram resilientes, enfrentando qualquer tipo de obstáculo e perseveraram até atingir os seus objetivos. Por isso que não rola mais você continuar sendo vitimista e atribuir a culpa pela sua estagnação a condições externas. Eu compreendo que o país e a classe social financeira, em princípio, possam contribuir. Evidentemente que nascer num berço de ouro, num país favorável e desenvolvido, facilitaria as coisas. Porém, não existem condições perfeitas e tampouco países perfeitos, bem como Voltaire escreveu na sua obra Cândido ou o Otimismo, onde o personagem principal, Cândido, um jovem que nunca havia experienciado dor e sofrimento na vida, é expulso do castelo fantasioso e perfeito e começa a sua jornada explorando vários países europeus e conhecendo as suas mazelas. Ele percebeu que o mundo era cheio de imperfeições e injusto, tanto para os servos quanto para os nobres. Alguém que pertencia a uma elevada classe social não significaria que ela estaria imune ao sofrimento. Cândido foi açoitado, roubado, sequestrado e viu seu melhor amigo morrer. Depois ele foi às Américas, rumo ao Eldorado, o país perfeito onde não havia sofrimento, todas as pessoas eram felizes, viviam em paz e plenitude, a natureza era vasta e o ouro não possuía valor algum. Mesmo com todas essas bênçãos e benesses, Cândido não estava satisfeito e não se via feliz em Eldorado. E decidiu, portanto, retornar à Europa. Você que está assistindo esse vídeo, talvez se as suas condições fossem perfeitas e você nascesse de fato em berço de ouro, quem garante que você não continuaria reclamando, porém, de outras coisas? Bem como algumas pessoas que ganham milhões na loteria e perdem cada centavo desse prêmio. O problema nunca foi dinheiro ou falta de oportunidade, mas sim a mentalidade miserável e falta de proatividade. Devemos mudar o nosso mindset, não a nossa condição econômica. Não existe dinheiro no mundo capaz de nos fornecer disciplina e lapidar a qualidade de nossos pensamentos. Se aqueles estudantes passassem o seu tempo no celular ao invés de estudar, se os fenícios fossem covardes e tivessem medo de se aventurar na imensidão dos oceanos desconhecidos, e se Cândido nunca tivesse saído do castelo fantasioso, perfeito e justo, todos eles definitivamente incorreriam no erro de acreditar que eles não nasceram com o potencial de transformar as suas vidas. A passividade deles iria amordaçar toda a sua aptidão. Seus pensamentos negativos aprisionariam a sua disciplina e o seu vitimismo cegaria a sua razão. Isso descreve perfeitamente uma pessoa vitimista e frustrada que reclama de tudo. Um verdadeiro prisioneiro, escravo de seus pensamentos, que não se move, não escuta, fala ou enxerga. Um prisioneiro que se nega a sair da sua zona de conforto, que não escuta e ignora a sua intuição, que não fala em disciplina e não enxerga a realidade nua e crua do mundo. Se você realmente deseja fazer algo, você encontrará uma maneira. Caso contrário, você encontrará uma desculpa. Portanto, seja versátil como os Vinícius, resiliente como os estudantes humildes e corajoso como Cândido. Faça o seu melhor dentro de suas próprias condições e lembre-se que o feito sempre será melhor que o perfeito. Talvez você começar logo de cara querendo estudar 8 horas por dia para compensar todo o tempo perdido seria uma péssima ideia. Comece com pouco e gradativamente vá aumentando. Como uma tartaruga, devagar e sempre. Você acha que aqueles estudantes prodígio sempre estudaram de 8 a 10 horas por dia? Do nada? Óbvio que não. Eles foram condicionados a desenvolver e suportar tal rotina militar. E pode ter certeza que logo nas primeiras semanas, eles não estudavam sequer 1 hora por dia. Cada pessoa é um universo diferente. E você deverá ponderar, consultar a sua intuição a fim de verificar qual é o horário que você mais se sente produtivo. E por quanto tempo você é capaz de estudar de maneira produtiva. Estudar todos os dias, por 20 minutos que seja, é muito melhor que estudar 8 horas na segunda e passar a semana inteira sem tocar nos livros. O aprendizado deve ser agradável, gradual e constante. E as primeiras semanas é a fase mais delicada do processo. Por isso, não se cobre tanto no início.
Comece com pouco e tenha paciência, foco e resiliência, que você também alcançará a vida que você sempre sonhou através da disciplina que você sequer pensava que poderia ter.